Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite, caros amigos. Aqui estamos para mais um estudo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje traremos uma passagem evangélica chamada O Cego de Jericó. Como outras curas de Jesus, que sempre nos trazem as lições imprescindíveis para o nosso crescimento espiritual, nós vamos entender um pouco mais, procurar esmiuçar essa passagem nas suas observações, nos seus detalhes, para que possamos apreender esse sentido profundo da cura do cego de Jericó, também chamado cego Bartimeu. Nós vamos fazer a leitura da passagem e depois iniciamos as reflexões sobre mais essa cura de Jesus. O cego de Jericó. Essa passagem nós encontramos em Marcos, mas também em mais outros dois evangelistas, que também trazem curas de cegos. Mas nós vamos estudar a passagem que se encontra em Marcos, no capítulo 10, versículos 46 a 51. Então, vamos lá. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo e levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa é a passagem que descreve mais uma das curas realizadas por Jesus. E nós, espíritas, e todo aquele que quer conhecer em profundidade o Evangelho de Cristo, procura não ficar na superfície. E é claro que entendemos aqui que a cura não é uma cura apenas da cegueira física que esse homem recebeu. Ele recebeu uma cura da sua cegueira espiritual. E assim nós devemos ver, porque devemos tirar o espírito da letra e podermos alcançar uma maior profundidade. Então, a cegueira, ela pode ter várias razões, né? A cegueira física. Mas aqui nós iremos observar que se trata de aspectos espirituais que o Evangelho traz para nós.
e todo o simbolismo de cada palavra, de cada circunstância que acontece aqui nessa passagem. Então, vamos lá. E depois foram para Jericó. Nós que estudamos na doutrina esse aspecto da passagem de Jesus aqui, da sua atuação aqui no planeta, e já vimos outras circunstâncias em que o Evangelho cita Jericó, sabemos que essa cidade representava, e era aquela época, uma cidade de comércio, em oposição a Jerusalém. Então, Jericó ficava mais embaixo e Jerusalém mais em cima. Jerusalém representava ali o espiritual e Jericó representando os interesses humanos, os interesses imediatistas, ligados às questões materiais. Então, ligada à sobrevivência, ligada àqueles interesses da sobrevivência aqui na Terra, mas que muitas vezes podem escravizar os homens ao apego aos bens materiais, à vivência apenas das questões materiais da vida, aí em detrimento das coisas espirituais. Então, Jesus estava sempre em movimento, né? O depois significa que ele já estava em movimento antes e depois vai para Jericó, onde acontecem muitas curas. Ele já havia feito a cura de um outro cego, lá em Betsaida, que era uma outra localidade. E ele vai para Jericó. Mas vejamos o texto. E ele saindo ele de Jericó com seus discípulos. Então vejamos aqui o movimento, né? Então Jesus entra na cidade de Jericó e ali acontecem muitas coisas, mas ele já está saindo da cidade de Jericó. Então é o movimento da missão de Jesus aqui no planeta. Então ele sai com seus discípulos e uma grande multidão, porque naquela época Jesus já era seguido por uma grande multidão. Então muitos procuravam Jesus, buscando cura, buscando seus ensinamentos, buscando segui-lo também, por já enxergarem ali o Messias prometido nas profecias. Então a multidão, muitas vezes já tocada pelos ensinamentos, ou tocada até pelos fenômenos, né? Então a multidão, cada um dentro da multidão, está no seu grau evolutivo diferente, tem interesses diferentes. Mas Jesus já arrastava junto dele uma grande multidão. E o texto diz para nós que Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava entre esses, né? Mas ele estava assentado junto do caminho, mendigando. Então, à saída da cidade de Jericó, esse cego se encontrava lá. Mas não era qualquer cego. Então, é uma das curas em que aparece o nome. Acho que é a única do Evangelho em que aparece o nome daquele que foi beneficiado pela cura. E no caso aqui foi Timeu, filho, ou melhor, Bartimeu, filho de Timeu, porque Bar já era um prefixo que significava filho, significa filho, né, nessa palavra. Então ele era o filho de Timeu, ele era conhecido e foi identificado para nós, né? De certo, para que ficasse fixada essa passagem e o seu conteúdo para nós. Não era qualquer cego. Foi a cura do cego de Jericó. E esse cego se chamava Timeu, filho de Bartimeu. Então, ali, a individualidade sendo ali ressaltada. O nome próprio de uma pessoa, né? Então, é a valorização dessa pessoa. Mas ele estava assentado, junto do caminho, mendigando. Então, vejamos que esse termo, assentado,
tem aqui o significado da acomodação. O cego, ele não estava indo junto com a multidão, ele não estava em movimento, ele estava parado, ele estava assentado, junto do caminho. Isso quer dizer que ele se marginalizou, ele estava à margem do caminho. Podemos depreender daí que as atitudes desse cego, desse homem, o levaram a cair, a assentar, a estagnar. E pode ter sido essa uma das causas da sua cegueira. Ele deixou de ver. Entendemos que as suas ações, diferente das ações do progresso, né? Diferente da evolução, o fizeram cair. Então, ele estava em desacordo com as leis, desacordo com o progresso espiritual. E ele, certamente no uso do seu livre-arbítrio, acabou nessa situação de assentar-se à beira do caminho. Então, é uma estagnação, uma acomodação. E quantos de nós também, tantas vezes, nos assentamos à beira do caminho e nos tornamos criaturas acomodadas. E ele mendigava. E o que quer dizer mendigar? Esperar, pedir. Ele estava apenas na situação do receber. Alguns podem até lembrar aí, né, do vem a mim, né? As criaturas que ficam na posição do vem a mim. E não estava ali praticando nada ou doando de si. Ele estava realmente numa situação difícil, da acomodação, da mendicância. Mas o que acontece a partir daqui nessa passagem é muito interessante, porque o cego, ao ouvir que era Jesus de Nazaré, então vejamos que ele era privado de um dos seus sentidos. Ele se tornou cego, ele fica cego. Mas ele ouve, ele ainda tem o sentido da audição. E ouvindo que era de Jesus de Nazaré. Então, ele já estava interessado em saber o que acontecia ao seu derredor. Havia um interesse nesse homem, porque ele ouviu que era Jesus de Nazaré. E ele começou a clamar e a dizer. Então, aqui nós vemos mais um sentido, que é o sentido da fala. Ele estava cego, mas ele podia ouvir e ele podia falar. Então, trazendo para a nossa intimidade, trazendo para a nossa realidade, a realidade íntima de toda criatura. Às vezes estamos privados de um dos sentidos, mas nós podemos usar outros, que se desenvolvem quando nós temos um dos sentidos privados. Então, ele ouve que é Jesus de Nazaré. E ele não perde tempo. Olha que atitude interessante. Ele começa a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que bacana. Ele já sabia quem era Jesus, porque ele diz, filho de Davi. Ao ligar a pessoa de Jesus à sua genealogia, chamando-o de filho de Davi, indica que esse cego conhecia as profecias. Pois as profecias diziam que viria o Messias, que viria o Salvador, filho de Davi. Então, esse cego estava interessado, de certo, já ouvira falar, não só das Escrituras, mas também das curas que Jesus estava realizando na sua passagem por Jericó, por Betsaida, e ele estava ali interessado. Então, nós vemos também que essa criatura estava num momento de movimento.
Ele está sentado, né, na sua história pessoal, ele está sentado, marginalizado, mendigando. Mas aquele era o momento da libertação. E ele não perde a oportunidade. Ao ouvir que Jesus está passando, ele imediatamente começa a clamar. Não é só dizer, é aclamar. Então, clamar é dizer com muita veemência, com muita vontade, com muito interesse. Ele clama, ele não só pede, ele clama a Jesus, para que Jesus o veja e o atenda. E ele vai usar aqui de um recurso íntimo que ele já havia angariado, que é a humildade. De certo, esteve por um período, não sabemos quanto tempo, mas para chegar a se marginalizar à beira do caminho, é porque houve aí uma queda. Então, entendemos que esse ser já estava ali no esgotamento daquela prova. Ele já não queria mais permanecer marginalizado, né? Então, isso dentro de nós deve nos despertar também da necessidade de, quando ouvirmos Jesus, de quando entrarmos em contato com Jesus, queremos nos aproximar mais, clamarmos a Ele com humildade, tende misericórdia de mim. Porque necessitados somos todos nós aqui, no planeta Terra. Criaturas falíveis, criaturas ainda em situação de provas e expiações aqui na escala evolutiva, vivenciando os desafios, os confrontos, as provas pelas quais passamos. E precisamos clamar por Jesus, para que Ele esteja conosco e tenha misericórdia de nós. Então, o nosso amigo Timeu, ou melhor, Bartimeu, ele aproveita a oportunidade. Jesus está passando e ele clama, ele ouve, porque está desperto, e ele fala, ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas aí vem a multidão, né? Vejamos aqui. E muitos o repreendiam para que se calasse. Essa é uma situação pela qual passamos todos nós. Quando queremos seguir a Jesus, queremos o olhar de Jesus sobre nós, muitos nos repreendem. Muitos, às vezes, que estão próximos a nós, na família, os amigos, podem observar uma mudança no nosso comportamento e se incomodarem, porque queremos mudar. Então, aqueles que estavam ali em derredor do cego, Bartimeu, se incomodam, o repreendem. Pare de clamar, pare de falar alto. Você está incomodando, porque você quer uma mudança íntima. Então, nós somos, muitas vezes, aceitos pela sociedade, pelo mundo, porque nós estamos acomodados. Mas uma atitude de modificação, muitas vezes, incomoda, porque nós vamos deixar de ser quem nós somos. Nós vamos deixar de corresponder à expectativa do mundo. Mas o próprio Jesus nos disse que o mundo não pode nos dar a paz que ele pode nos dar. O mundo é a ilusão. Então, muitos o repreendiam para que se calasse, é muitas vezes a situação de desafio que cada um de nós enfrenta, tem que enfrentar quando nos propomos a nossa reforma íntima. Quando nos propomos a modificação das nossas atitudes. Aqueles que correspondem conosco deixam de encontrar correspondência, né? E às vezes para as atitudes banais, fúteis,
da ilusão, dos bens materiais ou dos vícios. Quando nós deixamos de corresponder, esses se incomodam e muitas vezes nos repreendem. Com quem começa esse trabalho íntimo, essa jornada de conhecer Jesus e de se modificar de acordo com o seu evangelho, muitas vezes ouve: ah, você agora se tornou fanático. Ah, você agora quer aparecer, né, como pessoa santa. Então, isso é natural acontecer, porque a multidão se incomoda. Gosta do homem velho, gosta daquele que ainda não cresceu espiritualmente. Mas o que acontece com o nosso amigo Bartimeu? Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vemos aqui uma resolução. Essa criatura está resoluta, está definindo aquilo que ele quer. Ele é perseverante na sua mudança íntima. Aqui há a atitude de perseverança. Ele sai da acomodação, quando percebe a sua oportunidade, ele se move, usa os seus recursos íntimos da audição, da fala, e ele clama. Quando vem a multidão repreendê-lo, ele não se importa, ele segue em frente, ele não se cala, ele clamava cada vez mais: Filho de Davi. E repete: tem misericórdia de mim. Então, ele reconhece a sua inferioridade. Ele reconhece a posição que ele se encontra na escala evolutiva e sabe que precisa de misericórdia. Então, mais uma vez, ele identifica Jesus como filho de Davi e pede: tem misericórdia de mim. Essa atitude do nosso irmão vai produzir aí um efeito, porque Jesus o ouve. E mais do que isso, a passagem cita: e Jesus parando. Parando não quer dizer que Jesus parou, porque Jesus não parava, né? Jesus não para. Jesus não para de trabalhar. Ele mesmo deixou para nós: o meu Pai trabalha, até hoje eu trabalho também. Então, Jesus não tem esse sentido aqui de parando, que Jesus tenha parado. E parando também é gerúndio, não quer dizer Jesus parou. Mas Jesus dá o tempo da evolução daquela criatura que pede socorro, que clama por socorro e misericórdia. E Jesus disse que o chamassem. Então, Jesus utiliza ali daquela multidão para que o chamem, né? E chamaram o cego. Então, vem aquelas criaturas interessadas em auxiliar realmente. Aí aparecem aqueles que reconhecem também a autoridade moral de Jesus e reforçam no cego: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Então, o tem bom ânimo é maravilhoso também de ouvir. Nesse caso, não era a multidão, ou melhor, não é Jesus que fala tem bom ânimo. São esses que Jesus fala que o chamem. Então, são criaturas interessadas em dar apoio. Então, assim também acontece conosco. Da mesma forma que alguns repreendem, outros vão atender a indicação de Jesus e vão dizer para nós: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Nós já reconhecemos também que Jesus é o caminho. Aproveite a sua oportunidade. Sempre tem aqueles que vão chegar também ao nosso auxílio
nos falando dessa forma, né? Então, tem de bom ânimo, levanta-te. Essa exclamação, levanta-te, que Jesus também diz, e em outras passagens e parábolas também acontece, é aquela atitude de elevar a vibração, né? Quando estamos embaixo, estamos em baixa vibração, ligados a questões materiais, as questões da acomodação, as questões do desânimo, da má vontade. O levanta-te significa que sai da tua acomodação, mova-se, vá em direção. E mais, levanta-te, que ele te chama. Então, o cego, ele é atendido, ele clama, ele pede misericórdia, e Jesus o atende através de mensageiros, como acontece tantas vezes conosco também. Os mensageiros do Cristo vêm atender as nossas solicitações, as nossas preces, as nossas orações. Nós somos sempre atendidos. E então, ele recebe esse bom ânimo para que a sua perseverança permaneça e se transforme em ação. A ação de levantar. Ele estava acomodado, mas ele vai se levantar. E assim ele faz. E aqui, gente, é maravilhoso, porque ele não só levanta, ele lança de si a sua capa. Essa afirmativa que encontra-se na passagem tem um significado muito profundo. Ele lançando de si a sua capa. Então, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, vai dizer para nós que nós temos muitas capas. As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Mas, se quisermos sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção dos benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente ao Senhor tal qual é. Então, essa atitude de tirar a capa é de se mostrar realmente como se é intimamente. É o ser despido das máscaras que a sociedade exige. Da máscara da falsidade, da aparência. Nós vivemos num mundo de aparência, em que aqueles que podem mais ou se apresentam mais com riquezas ou com uma aparência melhor, têm mais valor do que os outros. É o mundo da ilusão. Então, muitas vezes, nós nos comportamos diferente daquilo que nós acreditamos, por estarmos no mundo. Então, usamos máscaras. Então, esse sentido de lançar de si a sua capa demonstra uma transformação profunda no nosso irmão Bartimeu. E é um convite para que nós também nos apresentemos a Jesus para receber os benefícios da sua aproximação com a nossa essência, com autenticidade, com honestidade, sendo aquilo que realmente nós somos, sem falsidade, sem falsas aparências. Então, lançar de si a capa, a nossa capa, é isso que quer dizer. É a consequência da reforma íntima. É tirarmos de nós o homem velho,
para que o novo surja, para que o novo apareça. Aí sim, né, ele lançando de si a sua capa. Então, antes de se levantar, ele lança de si a sua capa. Ele se modifica realmente. Ele diz assim, olha, o que eu fui até hoje não serve mais. Eu quero ser uma nova criatura. E ele vai ter com Jesus. Não, está expresso no Evangelho. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aí sim, ele estava pronto a receber os benefícios, a receber a cura que ele buscava. Porque ele lançou de si a sua capa, tirou de si aquele homem velho, aquelas opções de antes, se levanta e vai ter com Jesus. Então, o mestre, falando, disse-lhe, vejamos aqui, meus irmãos, que Jesus não se refere mais àquela multidão ou àqueles que poderiam interceder pelo cego, mas Jesus fala diretamente a ele. Jesus falando, disse-lhe. Então, como ele já havia chegado a esse ponto da modificação íntima e estava se mostrando realmente na sua essência, Jesus pode acessar aquela alma. Jesus pode falar diretamente com ele, porque ele se encontra pronto. Então, nós, tantas vezes, pedimos e clamamos, mas não tiramos a capa. Queremos permanecer apegados ao ontem, às atitudes anteriores. Por isso, não conseguimos receber o nosso benefício. Então, a lição do cego para nós é essa, para que Jesus acesse a nossa intimidade e nós possamos ouvir Jesus. É preciso que a gente modifique também as nossas atitudes, que a gente deixe o passado para trás. E Jesus pergunta a ele, faz um questionamento a ele. O que queres que te faça? Vamos pensar aqui. Será que Jesus não sabia? Por isso que Jesus pergunta? Claro que não. Jesus conhecia aquela criatura em profundidade. Olhava para ele e via a sua essência, a sua alma. Assim como Jesus conhece a cada um de nós. Ele sabe do que nós necessitamos. Mas nós vemos nesse questionamento de Jesus o profundo respeito dele para com a criatura. Era preciso também ainda despertar naquela intimidade a certeza do que ele queria realmente. Então, Jesus estava ali checando junto àquela criatura, beneficiando aquela criatura na reflexão. Que queres que te faça? E muitas vezes nós pedimos, clamamos, mas não sabemos o que pedimos. Ou pedimos aquilo que não devemos pedir, que não é o melhor para nós, para a nossa evolução espiritual. Somos imediatistas, tantas vezes egoístas, nos nossos pedidos. Mas Jesus vai na profundidade dessa criatura. E assim deve ser conosco. Despojados do egoísmo, da vaidade, dos interesses do mundo, nos abrirmos para ouvirmos esse chamado de Jesus. Que queres que te faça? E o nosso amigo, nosso irmão, não tem dúvida. E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Mais uma vez, Bartimeu indica que ele conhecia a origem ou a natureza de Jesus, porque o chama de mestre. Já tinha esse conceito de Jesus. Jesus como mestre. E vai diretamente no ponto, que eu tenha vista. Né? Então, aqui a gente chega naquele ponto
em que a criatura quer realmente ver. Jesus não cansou de nos ensinar, né? Ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. Veja aquele que tem olhos de ver. Não é simplesmente enxergar, mas ver no sentido da compreensão. Compreender realmente. Ver com profundidade, no sentido da compreensão. Era isso que o nosso irmão queria. Ele usa o seu livre-arbítrio e pede que eu tenha vista. É claro que a cura vai se dar ali a nível material também. Ele volta a enxergar, mas o Evangelho está nos ensinando muito mais. Está nos falando da profundidade, da modificação do ser e daquilo que Jesus pode nos proporcionar, se realmente estamos dispostos à nossa transformação, à nossa melhora íntima, à nossa reforma. Né? Então, no caminho que o cego percorreu até agora, nós podemos nos identificar em várias situações. Naquele acomodado, naquele marginalizado que mendiga, que não pode mais doar, está só na situação de receber, mas também daquele que aproveita a sua oportunidade. Quando Jesus se aproxima, ele não titubeou, ele clama, ele pede, mesmo tendo que enfrentar o homem velho, a multidão, as ilusões do mundo, o mundo material. Mas ele continua com bom ânimo. Ele já é merecedor do apoio da espiritualidade superior, dos amigos que chegam até nós para nos auxiliar. E ele vai em frente. Tem a atitude de se levantar, de jogar fora o passado, o homem velho, e tem certeza do que ele quer. Eu quero ver com profundidade. Agora eu já tenho condições de seguir adiante. Então, Jesus lhe disse, mais uma vez, Jesus se dirige a ele, vai, é imperativo, vai, indicando mais uma vez movimento, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nós temos aqui, meus irmãos, a grande lição de Jesus para que nós saibamos o que queremos e que a gente tenha esse bom ânimo, essa coragem de lançar fora de nós aquela capa antiga, aquela aparência, e que vamos junto com ele, na certeza dessa cura, porque Jesus diz, vá, a tua fé te salvou. E ele vai. Né? Então, ele viu, ele volta a enxergar, e ele vai, porque ele segue a Jesus pelo caminho. Então, entendemos que a criatura passou a viver num outro padrão vibracional, num outro padrão de vida, na vida verdadeira, que o Evangelho nos proporciona. E assim, nós deixamos aqui a indicação para conhecerem melhor essa passagem que se encontra em Marcos, no capítulo 10, versículos 46 a 52. E nós somos muito auxiliados aqui por esse livro Luz Imperecível, que traz também a explicação no miudinho do Evangelho sobre essa passagem. Então, toda a passagem está aqui no livro também, nesse estudo interpretativo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Doutrina abençoada que nos amplia o entendimento do Evangelho de Jesus. E assim, nós deixamos
essa mensagem, né, nossa tentativa de conhecermos um pouco mais nesse estudo o Evangelho de Jesus à luz da doutrina consoladora. Nós agradecemos a oportunidade, pedindo que essa luz chegue a todos os lares que estão nos assistindo agora, encontre abrigo em todos os corações. Que Jesus nos dê bom ânimo. Obrigada.